Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, podemos sentar. Querido irmão e irmã, hoje o Senhor nos convida a ouvir esta palavra que vai nos ajudar bastante a trilhar essa, mais uma vez dizendo, a gente está dizendo sempre essa ação, essa confiança. Parece que a humanidade confia desacreditando do poder de Deus. E às vezes desacreditando do poder de Deus, culpamos Deus de ações que são nossas. Veja que interessante, a primeira leitura fala dessa realidade e fala da importância daquele que se coloca diante de Deus e encontra em Deus essa realidade de confiança, de amor, até chora, mas diz: Senhor, quase que dizendo: Senhor, o Senhor está comigo, então não tenho por que temer, não tenho por que chorar. Nós temos que acreditar. Às vezes nós ficamos presos, amarrados em situações nossas, que nós criamos. E como não sabemos resolvê-la, nós até dizemos: Senhor, cadê a tua presença? Por que o Senhor não resolve? O Senhor quase com tranquilidade vai dizer para a gente assim: mas não fui eu que fiz isso? Não fui eu que criei a bagunça toda? É interessante, às vezes a gente faz a festa e esquece de convidar o convidado principal da festa. Quando termina a festa, a gente lembra dele e fala: olha, agora acabou a festa, tem que limpar. Seria justo? Não, Então, se nós olharmos um pouco, a primeira leitura mostra essa realidade, quando a gente reconhece que a confiança em Deus nos faz ser pessoas novas, nos restabelece, nos dá a dinâmica de vida. Aí nós temos a leitura do Evangelho, que nós falamos já nas homilias, que já foi colocada nas homilias dominicais, que é a parábola, que quando chega ali no final, vai falar da parábola do joio, vai falar do trigo e do joio. E no final ele fala: explica. Parece que os discípulos falam: explica para a gente essa parábola. Parece que ficou meio desconexa nos ouvidos dele. Conto para vocês um segredo. Nada, ficou claro. É que eles não queriam entender. Ficou objetiva, só que eles não queriam aceitar. Às vezes na vida acontece isso com a gente. Às vezes o Senhor nos mostra o caminho certo e a gente não quer o caminho certo porque a gente está acostumado a viver no caminho errado. A gente está acostumado a viver ao nosso modo de proceder. E o nosso modo é o certo. Aí quando Deus mostra o modo dele, isso eu não quero para mim. Não, ele não é que não quer para você, esse é o caminho. Ele te oferece
a caminhada. Somos, né, nós que muitas das vezes não aceitamos essa palavra, porque nós não queremos mudar o nosso proceder, o nosso comportamento. E sofremos. Veja que interessante aqui, ele fala do trigo e do joio. É interessante o fato, porque Jesus, quando fala da parábola, olha, aquele homem plantou e foi o inimigo que semeou o joio no meio do trigo. Beleza. Quando o joio está crescendo junto com o trigo, que é uma praga, e está crescendo com algo que é alimento, o que aqueles operários falam? O senhor não quer que a gente tire logo? Isso é ansiedade. Quando a gente está com ansiedade, a gente quer resolver as coisas rápidas. Da maneira mais rápida possível. A gente quase nem pensa. É um toma lá da cá. Depois que passa, a gente coloca a mão na cabeça e fala, o que eu fiz? Não, o que você fez? Você tomou uma decisão rápida. Só isso. Mais nada. Você usou da ansiedade. E o próprio Senhor olha ali e fala assim, não, calma, deixa crescer o bem e o mal aqui, depois nós vamos ver. No final eu vou mandar ceifar, eu vou mandar fazer a colheita, vou tirar o que é joio, porque ele vai crescer, vai ficar mais fácil de tirar, porque vai tirar trigo e joio, a gente separa um do outro, queima o joio, separa, coloca o trigo, beleza, dá para fazer isso. Só que se a gente olha bem aqui o comportamento, a gente cai num outro perigo. Quantas das vezes é mais fácil a gente olhar o joio do outro? Quanto é mais fácil? A gente fala da ceifa, o ceifar de Deus. Mas a gente faz muito ceifa. A gente faz a ceifa demais. A gente olha para uma pessoa e fala, aquela pessoa é daquele jeito. Aquele fulano eu conheço. Mas você é capaz de olhar para você e ver as realidades que precisam ser transformadas em você? É muito mais fácil a gente olhar o que precisa ser transformado no outro. O outro pertence a Deus. A palavra é dada a mim. Então o Senhor está me olhando e dizendo, Antônio, Padre Antônio, quais são os joios que estão aí que precisam ser tirados? Ah, Senhor, eu gostei tanto desse joio, até coloquei num vaso, achei tão bonito. Mas ele precisa ser tirado de você. Ah, não, deixa mais um pouco, ele vai morrer. Se não colocar água, ele morre. Melhor tirar. Então o Senhor olha para a nossa realidade e nos ajuda a entender o que é graça e o que é pecado que está dentro de mim. O que eu preciso deixar transformar. O que já está na graça de Deus e o que eu preciso deixar transformar. É um convite que o Senhor nos faz. E feliz aquele que tem a alegria, a coragem, vamos colocar essa palavra, né? A coragem de poder olhar para si e reconhecer o que é graça e o que é pecado. O pecado eu jogo no fogo, queimo. A graça permanece em mim. Mas isso eu preciso de um auxílio, palavra e Eucaristia. Olha a coisa boa. Então o Senhor nos convida a esse mistério de fé. A outra coisa importante que nós vivemos agora é o que nós estamos celebrando. Hoje nós também celebramos a vida eterna concedida aos nossos irmãos. Que maravilha poder rezar esse tempo. Que graça poder rezar esse momento. Como é bom, como é suave, como é carinhoso a gente poder olhar para toda essa realidade e dizer, Senhor, nós oferecemos a Ti o que o Senhor amou primeiro e nos deu a oportunidade de amar. Nós Te louvamos porque fizeram o Seu tempo na terra e encontraram a Sua vitória no céu. Nós rezamos as intenções que estão aqui, eu rezo as intenções que me pediram para rezar, todas as intenções que me pediram para rezar hoje estão aqui. E eu ofereci a Deus nessa liturgia, dizendo, olha Senhor, está aqui. Olha quando as pessoas falam, Padre, reza por mim, reza por esse aqui, reza por esse aqui. A gente reza, a gente faz as nossas orações. Senhor, está na Tua graça. O que a gente olha para a nossa realidade é apenas uma ação temporal, que passa. A gente fala de vida, de purgatório e de céu, mas também falamos do inferno. Porque se nós não vivemos justamente na terra,
Nós podemos alcançar o purgatório para o céu, mas se nós não vivemos bem na terra, nós podemos alcançar os infernos. Mas já começamos a vivê-lo na terra. Então é um sinal que hoje o Senhor nos dá, quando a gente reza o sétimo dia e reza os nossos irmãos falecidos, os falecidos que também estão aqui comigo, né, no pensamento, que também apresentei ao nosso Senhor. Né? Às vezes a gente pode dizer, mas eu não escutei o nome que eu pedi para o Senhor rezar aqui na folhinha. Não, mas estão aqui. A gente está rezando. Né? Então, essas são as ações. A gente não reza para dizer, olha, está no mal. Ninguém reza por uma pessoa pensando que ela está no mal. A gente reza acreditando que ela está no céu. Ah, mas e o purgatório? Que é essa ação intermediária. O purgatório não é inferno. É tempo de graça. É tempo de amadurecimento para alcançar a plenitude do céu. Né? Não é um tempo de sofrimento. É um tempo de alcançar a maturidade do céu. E só alcança a maturidade do céu se eu na terra rezo. Essa é a parte importante. Por isso que nós rezamos os falecidos, nós rezamos o sétimo dia, nós sabemos que estão no céu. Mas nesse céu existe essa realidade também de um amadurecimento para a plenitude do céu. E nós temos que rezar. Mas nós acreditamos quando rezamos na terra, não rezamos na terra, vou rezar para o meu irmão para que ele tenha um bom purgatório. A gente não reza assim, não é verdade? A gente reza dizendo o quê? Vou rezar para alcançar o céu. E quando a gente reza o sétimo dia, hoje nós rezamos o Igor, a Cleonice, nós rezamos a sua presença no céu. Lindo céu, aonde eu também quero morar. Só que por que não estou no céu? Nesse céu, presença de Deus. Porque Deus ainda me quer na terra caminhando para essa grande missão, para esse amadurecimento, para alcançar o lindo céu. Lindo céu. E aonde a gente vive esse lindo céu? Aí vem a graça. Porque se eu não alcancei o céu que os meus irmãos alcançaram, o Igor, a Cleonice, alcançaram, e os nossos outros irmãos, as intenções que também trago no coração, dos falecidos que me pediram para hoje rezar, todos eles alcançaram o céu. Se eu me uno à palavra e à Eucaristia. Porque nesse céu eu entro, nesse céu você entra. Palavra e Eucaristia. E nesse céu nos encontramos em glória. Por isso que nós cantamos, Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu, olha aí o céu entrando. Não é o céu físico, que eu olho para o alto e vejo, mas esse céu, presença de Deus, Cristo. A graça de Deus, Cristo. É esse céu. O céu e a terra, somos nós, proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Então quer dizer que nos encontramos, não fisicamente, mas em mistério de graça. E essa certeza nos dá a plenitude da vida. Por isso que digo a vocês, irmãos, eu uso essa catequese, que é uma catequese que me acalma. O mundo nos ensina que a gente perdeu, não é assim? O mundo fala, olha, você perdeu fulano, você perdeu ciclano, você perdeu. Não diga que perdeu. Fala assim, se você amou bastante, fala, eu não perdi, eu ganhei para Deus, porque de Deus foi nos dado, celebrou o seu mistério, percorreu a corrida da sua existência, guardou a fé ao seu modo, e hoje lhe é dada a coroa da vitória. Essa é a parte importante. Por isso que nós, sim, devemos de ter saudade dos nossos irmãos no céu. Nós viemos de Deus, fazemos a vontade de Deus e para Deus voltamos. Essa é a ação importante. E 7 significa essa plenitude de graça. Então eles estão na graça que nós proclamamos no início.
o resplendor da luz perpétua brilha sobre eles, que eles descansem em paz. E que nós que aqui ficamos, que nós possamos seguir as máximas dos santos. Nós temos que militar, nós temos que acreditar, nós temos que viver, nós temos que proclamar essa vitória, nessa certeza de não perda, mas de plenitude do céu. Por isso que eu digo para vocês, digam sempre, ganhei para Cristo. Essa é a parte importante. Essa semana, quinta-feira, rezo o 7º dia do meu tio. Não rezo nessa saudade do céu. Posso chorar, posso até chorar, mas nunca dizer, perdi. A gente só perde o que a gente não ama tanto. A gente pode dizer assim, Senhor, o Senhor fez a melhor parte. O Senhor fez a melhor parte, e essa não lhe foi tirada. Com certeza o Senhor disse para o Igor, disse para a Cleonice, disse para a Rosária, para o José, para a Dircinha, para o Mário, para o Sebastião, para as intenções que nós temos, que trazemos no coração. Fostes um servo bom e fiel, porque Deus não olha o pecado, Deus olha o pecador, e Deus perdoa o pecador. Deus não perdoa pecado, perdoa o pecador. O pecado, como joio, ele queima e joga fora. Fostes bom e clemente, vem para a alegria do teu Senhor. E que alegria a gente poder entrar e voltar para casa, para a alegria de nosso Senhor. Que o Senhor conceda aos nossos irmãos a certeza da vitória, e nós que aqui ficamos, a fortaleza da fé, para continuar a nossa missão. Se uma pessoa fala assim, como é que você faz para se encontrar com quem está no céu? Eu vou à Eucaristia, rezo a missa, participo deste mistério, comungo dessa verdade e celebro essa vitória. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs,